Só porque eu sou o guerreiro aqui, viu? Deveria ganhar um ponto, né? Só porque aula às 8 horas não é fácil, não é fácil. Bem, começou a gravar. Bom dia, pessoal que estiver assistindo aí depois na gravação. Mas, de fato, aí estamos aqui os guerreiros. Ó. Kleberson, Marco, chegaram por aqui. Eu e Denis estamos aqui porque a gente é o professor da disciplina, né? Tem que estar. Mas, vamos lá, vamos continuar o nosso processo, né? Vamos resolver aqui o questionário 3, que é o questionário sobre semicondutores. Eu estou aqui numa posição ruim, porque o sol, essa hora da manhã, bate aqui. Tá vendo? Até o sol tá atrapalhando esse negócio de ter aula de manhã, tá vendo só? É um sinal para nunca mais acontecer uma aula de 8 horas da manhã. O sol batendo nesse ângulo. Eu e Marco já estamos aprovados na disciplina, só para constar. Já vale muita coisa. Deixa eu apresentar. Deixa eu apresentar para vocês, que aí a gente consegue enxergar, certo? O questionário de semicondutores é muito simples, né? Porque trata-se mais da resolução de problemas através de questões, então não tem muito mistério, tá? É óbvio que o estudo de semicondutores ele é muito mais profundo do que isso, é muito mais detalhado, e aí sim tem, né, coisas muito mais complexas para estudar, mas no nosso caso a gente está interessado aqui em ver as bases gerais dos semicondutores, como que a coisa funciona, para que a gente entenda como é que os dispositivos semicondutores podem ter essa característica. Então a gente está interessado em mais do que simplesmente entender o diodo deixa passar corrente de um lado e do outro ele bloqueia. A gente está interessado em ter um nível um pouquinho mais interessante de detalhes com relação a essas questões. Então, vamos lá. A primeira questão, ele pedia concentrações intrínsecas, né? Então aqui é bem simples. Né? A concentração intrínseca de portadores do germânio é dada pela equação abaixo. Então está aqui a equação abaixo, né? Concentração intrínseca vai ser igual a 1,66, 10 elevado a 15, temperatura elevada a 3 meios, o exponencial de menos a energia de gap. Essa energia de gap aqui é a energia necessária para você pegar um elétron da camada de valência e levá-lo para a energia de elétron livre. Né? Sobre 2 Kb vezes T. Kb é a constante de Boltzmann, T é a temperatura, em Kelvin, né? E isso aqui vai dar a concentração já em centímetros cúbicos, né? Já em átomo por centímetro cúbico. Então essa primeira questão, na verdade, é muito simples, é só a gente substituir. Mas o legal dessa questão é que a gente vê em duas temperaturas diferentes. Ou seja, qual é a influência, né, da temperatura na concentração? Lembrando que a constante de Boltzmann, aqui, olha só, nós estamos dando EG, que é a energia de gap, em elétron volt, e a temperatura é dada em Kelvin. Então a gente precisa do formato da constante de Boltzmann em elétron volt por Kelvin. Né? Então vai ser 8,62 vezes 10 a menos 5 elétron volt por Kelvin. 10 a menos 5, deixa eu desenhar esse 5 mais bonitinho aqui. 10 a menos 5 elétron volt por Kelvin. Então a outra forma da constante de Boltzmann, ela vai dar a você uma inconsistência, certo? Porque você vai estar dividindo aqui Joule por elétron volt, então não vai dar certo. Ok? E aí, quando você substitui a temperatura, a constante de Boltzmann e o valor de EG nessa equação, a gente encontra que a concentração intrínseca para 300 Kelvin é 2,48 vezes 10 elevado a 13, enquanto a concentração para 600 Kelvin é 4,13 elevado a 16. E aqui é só uma substituição da equação, você pode usar a sua calculadora, você pode usar o Wolfram Alpha, você pode usar a ferramenta que você quiser. Mas olha só que interessante, né? A gente dobrou a temperatura. Aqui a gente pode falar que dobrou de verdade, né? Lembre-se disso, porque quando a gente fala, por exemplo, 10 graus Celsius e 20 graus Celsius, você não dobrou a temperatura, né? Porque a escala Celsius ela não é absoluta, mas a escala Kelvin ela é absoluta. Então a gente de fato dobrou a energia térmica. Nós dobramos a energia térmica e multiplicamos aqui, ó, a concentração intrínseca, ela subiu aqui 3 ordens de grandeza, né? Saiu de E elevado a 13 para E elevado a 16. Então não tem muito o que fazer nessa questão, é mais uma vez aqui a aplicação de fórmula, como a maioria vai ser.
A questão 2, ela também tem a ver com essa mesma distribuição aqui, né? Então, a questão 2 seria: qual a concentração de elétrons e lacunas se o germânio for dopado? Então, agora nós temos uma diferença. A gente está agora dopando o germânio com impurezas aceitadoras a uma densidade de 5e elevado a 17 átomos. Bem, vamos lá pensar. Então, eu tenho impurezas aceitadoras. O que são impurezas aceitadoras, né? São aquelas que possuem átomos da família 3A nas suas impurezas. Isso significa que esses átomos, eles conseguem realizar 3 ligações, certo? E ficam com uma ligação covalente extra, que pode acontecer, né? Aliás, uma ligação extra não, né? Ficam com a possibilidade de receber uma ligação covalente extra. E isso a gente vai classificar como uma lacuna. Ou seja, esta impureza aqui, ela tem a habilidade de receber um elétron livre que esteja na rede e absorver esse elétron livre. Essa habilidade de absorção de um elétron livre é uma lacuna, né? Que a gente pode representar com H+, H de Hall, né? Então a gente já sabe que quando a gente tem um elemento aqui dopado, com elementos aceitadores, com impurezas aceitadores, então quem será a minha concentração majoritária? Minha concentração majoritária vai ser a de lacunas. Então, eu posso classificar esse cara daqui como PP. Eu já sei que o meu tipo de semicondutor vai ser um semicondutor tipo P, e a minha concentração de portadores majoritários será aproximadamente Na. Então, 5 elevado a 7. Então, essa opção, e as demais aqui a gente pode cancelar. Certo? Quem é que vai ser a minha concentração minoritária? Minha concentração minoritária eu coloco N de elétrons, índice P, porque eu estou no tipo P. Ela vai ser aproximadamente a concentração intrínseca ao quadrado dividido por Na. E esse cara daqui dá 1,2 elevado... não esse é elevado a 9. 1,2, 10 elevado a 9. Né? É isso que isso aqui quer dizer. Então, letra B. Vamos parar para pensar um pouco no que aconteceu aqui, né? Porque, tudo bem, a fórmula a gente aplica. Mas veja só, anteriormente, a minha concentração intrínseca a 300 Kelvin, certo? Eu pedi para considerar 300 aqui na segunda também. Então, vamos comparar 300 Kelvin na primeira com 300 Kelvin na segunda. Então, olha só, o que a gente tinha aqui? As concentrações a concentração intrínseca para 300 Kelvin era 2,48 elevado a 13. Né? Essa era a minha concentração intrínseca. Quando eu faço a minha dopagem, eu tenho naturalmente em 300 Kelvin mais portadores do que em 600 Kelvin intrinsecamente. E veja, 600 Kelvin é uma temperatura muito alta, né? 300 Kelvin é a temperatura próxima ali da temperatura ambiente, mas 600 Kelvin é uma temperatura absurdamente alta. Então, só para a gente fazer uma comparação aqui, em termos de condutividade, mesmo que eu elevasse um semicondutor puro, intrínseco, até 600 Kelvin, ainda assim ele não teria a quantidade de portadores que eu tenho aqui fazendo dopagem. Certo? Agora, eu aumento aqui o número de portadores majoritários, eu aumentei o número de lacunas, né? Já que eu estou no tipo P, mas eu também reduzo o número de elétrons. Tá? Então, aqui nesta dopagem de germânio, eu não tenho uma oferta de elétrons muito grande, mas em compensação eu tenho uma quantidade enorme aqui de portadores. Certo? Então, é uma maneira assim, muito eficiente de você aumentar com força, né, com grande intensidade, o número de portadores, sem precisar controlar a temperatura do dispositivo a temperaturas tão altas que tornariam, né, a eletrônica impraticável. Certo? Então, acho que isso é interessante, esse par de questões aí traz essa comparação que eu acho interessante de observar. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Não, nenhuma, pessoal. Tranquilo, né? Então, beleza. Vamos lá na terceira questão. Uma amostra de silício
que tem concentração intrínseca dada abaixo, então está aqui a concentração, né, para a amostra de silício, com a energia de gap de 1,12 volts, do tipo N. Então, se é tipo N, a gente já sabe que são impurezas doadoras, ou seja, elas oferecem, né, oferecem elétrons para a rede. Tem comprimento de 0,1 micrômetro. E seção reta diária de 0,05 micrômetro por 0,05 micrômetro. E está sujeita a uma diferença de potencial de 1 volt. Para o nível de dopagem, 1 é elevado a 17 átomos por centímetro cúbico. Calcule a corrente total que flui no dispositivo para a temperatura de 300 Kelvin. E aí considere que no silício a mobilidade de elétrons está dada por esta constante aqui, e a mobilidade de lacunas está dada por essa constante. Então a gente quer a corrente, certo? Primeiro de tudo, a gente vai pensar que tipo de corrente está acontecendo aqui. Opa, desculpa. Que tipo de corrente está acontecendo aqui? A gente tem dois tipos de corrente diferentes, a corrente de deriva e a corrente de difusão. Aqui está acontecendo a corrente de deriva. Né? A corrente de deriva acontece quando eu tenho um campo elétrico impulsionando as cargas. A corrente de difusão acontece quando eu tenho uma concentração não homogênea de cargas. E essa concentração não homogênea de cargas empurra as cargas no sentido da homogeneidade, certo? Então aqui o que está acontecendo é corrente de deriva. E aí a gente tem a equação para a corrente de deriva, né? A corrente de deriva é igual à área de seção reta vezes a densidade de corrente de deriva. Então, esse cara daqui é A vezes Q, que é a constante, né, da carga do elétron, e isso multiplicado por mobilidade de elétrons vezes concentração de elétron, mais mobilidade de lacunas vezes concentração de lacunas, tudo isso vezes o campo elétrico. Beleza. Então a gente já tem, quem é que a gente já tem? Quase todo mundo, né? Quer dizer, não, na verdade não. A gente tem Q é uma constante, a gente tem as mobilidades e temos o campo elétrico e temos a área também, né? Basta agora a gente calcular quem é N e quem é P. Vejam só, se o meu tipo de dopagem é dopagem do tipo N, então significa que os meus elétrons são portadores majoritários. Então eu posso chamar essa concentração N de N índice N e a concentração P de P índice N. Mas notem que existe aqui uma discrepância entre as unidades de comprimento. Então, os meus comprimentos estão sendo medidos em micrômetros, mas as minhas mobilidades estão sendo dadas em centímetro quadrado, né? Então aqui nós temos uma incongruência. Mas veja que aqui vai haver um cancelamento, certo? Vai haver um cancelamento. Por quê? Quando a gente multiplicar a área vai estar dando uma unidade, bem, de área, obviamente, né? E a minha mobilidade aqui vai estar dando um centímetro quadrado, vai ter uma unidade de centímetro quadrado aqui. A concentração também vai ser dada em sobre centímetro quadrado, certo? Então aqui vai haver aqui um cancelamento, tá? A gente precisa levar todo mundo para a unidade de centímetro, porque aí todo mundo vai cancelar. Quando a gente vê aí as unidades vão se cancelar, certo? Essa é a questão 3. Tá. Então, primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente faz é usar essa equação para encontrar quem é que é a concentração intrínseca. E aqui é só uma substituição, né? A gente tem que considerar a temperatura de 300 Kelvin, EG, cuidado aqui, é 1,12, né, para o silício. Aqui, novamente, a temperatura 300 Kelvin e a constante de Boltzmann. Novamente, a gente vai usar a constante de Boltzmann em eletronvolt. Aliás, faltou aqui um E, né? Isso aqui é eletronvolt. Faltou esse detalhe ali. Então, aplicando essa equação, a gente vai ver que a concentração intrínseca, ela dá 1,66 vezes 10... Opa!
Estou vendo o lugar errado. 1,06 Professor, vezes 10 elevado a 10. Oi. por exemplo, nesse circuito, não teria os dois tipos de corrente, não, tanto a de difusão, tanto a de deriva, não, já que é do tipo N, e foi Veja, aplicado a na gente tensão. sempre. A sua observação é correta, certo? Sempre a gente tem uma concentração de lacunas e de elétrons. Sua observação é correta. Só que vamos dar uma olhada no exemplo anterior aqui. Por exemplo, a concentração aqui de lacunas ela é 5E elevado a 17. A concentração aqui de elétrons é 1,2E elevado a 9. Veja quantas ordens de grandeza ela está abaixo. Certo? Uhum. Só essa diferença enorme de concentração já vai garantir que a sua corrente por elétrons seja muito menos intensa do que a sua corrente por lacunas. Então aqui você pode, com segurança, desprezar a corrente ou qualquer efeito que aconteça de elétrons aqui. Certo? Entendi. A corrente minoritária, no caso da deriva, ela vai ser muito pequena, desprezível. Aqui a gente vai calcular ela junto, né? Que você está vendo aqui, né? Uhum. Então, eu estou calculando aqui também uma certa contribuição na corrente por parte dos portadores minoritários. Então, aqui a gente vai calcular. Mas você vai ver que ela vai ser muito, muito pequena. Né? Você já deve ter visto, que você já respondeu aqui o questionário, então você já deve ter visto. Sim. Bem, esse cara daqui vai ser a concentração intrínseca, né? A concentração majoritária, aqui a gente aproxima esse valor aqui do valor de dopagem, né? Então vai ser 1,010 elevado a 17, né? Novamente átomos por centímetro cúbico. E a concentração minoritária, que é o PN, é Ni ao quadrado dividido por Na. Aqui Nd, no caso, que são impurezas doadoras, né? Então, Ni ao quadrado dividido por N, as impurezas doadoras. E esse cara daqui vai dar 1,1 vezes 10 elevado a 4. Então, veja que aqui, novamente, né, mais um caso em que, mesmo a temperatura ambiente, a concentração de portadores minoritários é muito menor do que a concentração de portadores majoritários. Então é isso, né, gente? Falta a gente encontrar o campo elétrico, né? Quem que vai ser o campo elétrico? A gente sabe que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial elétrico. Tudo bem, mas aí isso aqui se representa, né, numa derivada espacial. Aqui a gente não tem sentido, né? E qual é o sentido? Então nós vamos dizer que esse sentido onde é aplicado esse campo é uma reta e essa reta é o eixo x. Então a gente vai dizer que esse cara daqui é menos a derivada do campo não, do potencial, na direção x. Certo? Então nós vamos fazer essa simplificação do gradiente. Se a gente supor que essa variação aqui do potencial ela é linear e faz sentido quando o seu meio é homogêneo, então esse cara daqui vai ser menos a variação do potencial elétrico dividido pela variação em x, né? Que é o meu comprimento L. Então esse cara daqui é menos 1 volt dividido pelo meu comprimento L, que é 10 a menos 1 micrômetros. Né? O comprimento foi dado ali a 0,1 micrômetro. Então, quando a gente leva esse cara daqui para centímetro, porque é 1 volt, 10 a menos 1, se eu multiplico aqui por 10 a menos 4, aí eu troco minha unidade de micrômetro para centímetro. Então, o meu campo elétrico é menos 1, 10 elevado a menos 5 volts por centímetro. E aqui é importante que seja volts por centímetro para depois a gente ter todo o cancelamento lá na hora que a gente for calcular a corrente elétrica.
E agora, falta o quê? Falta calcular a área, né? A área vai ser 0,05 micrômetros. Tudo isso aqui multiplicado ao quadrado. E aí, já convertendo para centímetros, isso aqui vai dar 2,5, 10 elevado a menos 11 centímetros quadrados. Tá? E só para a gente colocar aqui, né? A constante da carga do elétron é 1,6, 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, beleza. Agora é só substituir tudo aqui na equação da corrente de deriva, certo? Então, vou substituir a área, a carga, eu já tenho ambas as mobilidades e o campo elétrico. Então, a gente encontra que a corrente de deriva é igual a 1,6, 10 elevado a menos 19. Opa, não, nada a ver. Isso aqui é a carga. 5,4, 10 elevado a menos 15 ampere. Nossa alternativa aqui é a letra D. Tranquilo? Seguindo para a questão 4, nós temos aqui uma outra questão que também envolve corrente. Né? Então, a figura abaixo mostra uma barra de silício, né, do tipo P. Ok, então a gente já sabe que aqui os portadores majoritários são as lacunas. Submetida à injeção de elétrons pela esquerda e de lacunas pela direita. Então, veja só o que aconteceu aqui. Né? Os elétrons estão sendo injetados pela esquerda, então tem uma alta concentração de elétrons. Na esquerda, mais uma concentração desprezível de elétrons na direita. Já as lacunas aqui eu tenho o contrário. Né? Eu tenho uma injeção de lacunas pela direita e uma concentração desprezível de lacunas pela esquerda. Então isso significa que os meus elétrons eles irão tender a movimentar-se para a direita, enquanto as minhas lacunas tendem a movimentar-se para a esquerda. Note que por mais que pareça que a corrente aqui está se subtraindo, na real a corrente aqui está se somando. Por quê? Os elétrons eles têm carga negativa. Então a minha corrente, o que vai acontecer aqui é uma corrente de difusão. Então a minha corrente de difusão de lacunas, ela segue para a esquerda. Mas a minha corrente de difusão de elétrons também flui para a esquerda. Então, no final das contas, essas duas correntes elas vão se somar. Eu não preciso me preocupar com isso, porque na equação já existe esse sinal negativo que inverte essa orientação aqui do elétron. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Então, admitindo que a seção reta tenha a área de 1 micrômetro por 1 micrômetro, determine a corrente total que flui pelo dispositivo. Uma coisa importante que eu esqueci de colocar aqui no enunciado, mas que provavelmente todos vocês já levaram em consideração, é para desprezar a recombinação. Que aqui, né, nesse caso, teria elétrons chocando-se com a quantidade alta de lacunas, isso provocaria recombinação. A gente vai aqui desprezar essa recombinação e considerar somente que os dois portadores aqui, eles trafegam dentro dessa região. Então, beleza, né? A gente tem aqui todas as informações que a gente precisa. Então, primeiro, né? Quem é que é a corrente de difusão? A corrente de difusão, novamente, é a área de seção reta vezes a densidade de corrente de difusão. Então, esse cara daqui é essa densidade será a quantidade de carga do elétron multiplicado pela constante de difusão dos elétrons vezes o gradiente da concentração de elétrons. Então, aqui a gente vai simplificar, expressar o gradiente em uma única direção, dN
dx menos dp, que é a constante de difusão de lacunas, vezes a derivada dp dx. Então esse cara daqui vai ser a nossa corrente de difusão. Então a gente já tem a área. Aliás, a área a gente não tem, né? Então vamos fazer aqui. A área vai ser 1 micrômetro ao quadrado. Então, quando a gente converte esse cara daqui para centímetros, ele dá 10 a menos 8 centímetros quadrados. Né? A gente está convertendo pela mesma razão. Todo mundo aqui a gente vai colocar em centímetros. As minhas difusões já foram dadas, né? Tá aqui, então 34 centímetros ao quadrado por segundo e a constante de difusão para as lacunas 12 centímetros ao quadrado por segundo. Então, estão dadas aqui já em centímetros. Certo? Agora falta a gente calcular as derivadas, não é isso? Então, o que é a derivada dn dx? Aqui a gente novamente vai supor uma distribuição linear. Então, essa derivada aqui eu posso calcular só com semelhança de triângulos, né? Então, eu posso dizer que ele é a minha variação em x dividido, minha variação na concentração dividido pela minha variação em x. Então, essa minha variação na concentração aqui, ela equivale à diferença entre a concentração no início e no fim. Então, ela vai ser exatamente 5, 10 a 16. Com o sinal negativo, né? Para indicar que a minha concentração está caindo. Tudo isso dividido pelo meu comprimento aqui, que é 2 micrômetros. Né? Então, eu posso dizer que é 2, 10 a menos 4 centímetros. E esse cara daqui é dado por centímetro a menos 3. Né? É a concentração. Beleza. Então, esse cara daqui vai dar menos 2,5, 10 elevado a 20. Já a minha derivada dp dx é obtida da mesma forma. Vai ser a minha variação na concentração P sobre a variação na concentração X. Agora ela vai ser positiva, né? Porque a minha derivada agora é positiva. Então, 2, 10 a 16, dividido por 2, 10 a menos 4 centímetros. Então, esse cara daqui vai dar 1. 10 a 20. Então, substituindo lá na equação, a gente encontra menos, né, 15,5 microampere, que aqui vai ser a letra A. Aqui nós não estamos interessados, né? Não estamos interessados no sentido da corrente, estamos interessados apenas na intensidade da corrente. Certo? Vamos lá, vou dar uma pressinha porque eu acho que está demorando mais do que eu esperei. Então vamos lá. Uma junção PN de silício está dopada com ND, ou seja, eu tenho uma junção PN, né? Então eu tenho um lado P e um lado N. Está dopada com impurezas doadoras, né? Então as impurezas doadoras são referentes ao lado N, de 5,10 elevado a 17 átomos por centímetro cúbico, e Na, 4 vezes 10 elevado a 16 átomos por centímetro cúbico. Sobre essa situação, responda às questões 5 a 7. Então, calcule as concentrações de portadores majoritários e minoritários em ambos os lados. Então, aqui era bem tranquilo, né? Vamos lá. A gente tem um lado P e um lado N. Do lado N, os portadores majoritários são os elétrons. Então, eu tenho NN igual a
minha concentração de impurezas doadoras, esse cara daqui já é 5, é a 17. Já no lado P, os meus portadores majoritários são as lacunas. Então, os meus portadores majoritários vão ser iguais a Na, que aqui é 4 é elevado a 16. Será que já dava para resolver com isso? Eu nem sei. 5 era já, acho que já dava já. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. Tá. Só tinha 4 opções, era? Bem, a questão foi mais fácil do que eu achei, né? Mas só para a gente confirmar, os portadores minoritários no lado NPN serão aproximadamente Ni ao quadrado sobre a minha concentração Nd. Isso aqui vai dar 2 elevado a 2. 2,2, né? 2,2. 10 ao quadrado. E a minha concentração minoritária no lado P, Np, vai ser novamente a concentração intrínseca ao quadrado dividido por Na. Concentração intrínseca já foi dada, né? Porque a gente tem a equação lá, então estamos considerando aqui a mesma temperatura, 300 Kelvin, então a gente já calculou isso lá na frente em uma questão anterior. Então, Ni ao quadrado sobre Na vai dar 2,8 elevado ao cubo. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Acho que não, né? Então, a questão seguinte era para a gente calcular quem era a barreira de potencial, né? Então, quando a gente tem uma junção PN, o que acontece? Na região de depressão, os portadores, eles ou se recombinam, ou eles cruzam para o lado contrário, difundindo. Isso cria uma barreira de potencial que equilibra as correntes dentro desse elemento. Isso cria um potencial interno, né? Porque eu crio cargas, né? Essas cargas são os átomos que ficaram ou com elétrons em exceção, ou, em excesso, ou com elétrons faltando, né? Isso cria íons. Esses íons, eles não podem se mover dentro da estrutura cristalina. Isso gera uma barreira de potencial. E a gente consegue calcular esse potencial fazendo o potencial interno é igual a constante de Boltzmann vezes a temperatura dividido pela quantidade de carga multiplicado pelo logaritmo de Na, Nd, sobre a concentração intrínseca ao quadrado. A gente já tem todo mundo aqui. Lembrando que, nesse caso, a constante de Boltzmann, a que a gente tem que usar, é a constante de Boltzmann em Joule por Kelvin. Então, é essa versão aqui, 1,38 vezes 10 elevado a menos 23. Por que aqui a gente tem que usar essa especificamente, né? Porque nós queremos que o nosso resultado seja dado em volts. Para que o resultado seja dado em volts, a gente deve lembrar que Joule dividido por Coulomb é igual a volt. Então, quando a gente está fazendo essa fração aqui, esse cara daqui é dado em Joule por Kelvin, certo? Então, a temperatura está em Kelvin, vai cancelar com esse Kelvin aqui. E vai sobrar Joule no numerador e Coulomb no denominador. Então, essa razão aqui vai ser dada em volts. Se você usar essa equação aqui com elétron-volt por Kelvin, você vai novamente ter aqui uma inconsistência, né, na sua resposta. E aí você só substituir, né? Então, substituindo todo mundo, a gente encontra 0,85 volts, que é a letra D. Beleza. Professor, o senhor pode só mostrar a carga estava onde? Outra questão, não foi? Onde é que a carga intrínseca estava? Sim. Se não me engano, era silício, não era? Aqui? Silício. Tarará, 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 tarará.
silício. Uma amostra de silício em 300 Kelvin, a gente usou essa equação aqui. Então, era na questão 3. A gente Nossa. calculou aqui, ó. Concentração intrínseca 1,6, certo? Ok, pessoal. 1,6, 10 a décima átomos por centímetro cúbico. Então, foi essa concentração aqui que eu considerei naquela questão aqui, na questão 5, certo? Tá certo. Eu deveria Ok. ter colocado a temperatura aqui, mas é a mesma Quando temperatura. a gente tava fazendo essa Considero questão, a temperatura gente ambiente. ficou com a dúvida na carga. Como é? Como é que é fazer essa carga ao longo do tempo? Usou até física 3 no começo, foi uma loucura. Onde? Qual questão? Na carga, aí o quezinho, a gente imaginou o número de elétrons ao longo do tempo e Aqui? Esse cara daqui? foi essa carga aí, a gente meio que bugou na hora. Ah, acontece. Aqui é Foi, só a constante que é a carga do elétron, certo? sim, É só isso. É mais simples do que parece. Certo? tá ok, pessoal. Beleza. Sétima questão. Se essa junção ainda se trata da mesma junção, né? Essa junção aqui foi para as questões 5 a 7, então a gente ainda está falando da mesma junção. Então, se essa junção PN é submetida a uma polarização reversa, veja só, polarização reversa de 1,6 volts, ou seja, além da minha tensão interna de 0,85 volts, eu estou adicionando 1,6 de tensão reversa. Determine a capacitância de junção por unidade de área. Então, aqui é tranquilo. A capacitância de junção ela é dada pela área vezes um monte de coisa. Como eu quero a minha capacitância de junção por área, eu vou dividir esse cara daqui por A. Então, vai ser raiz da permissividade do silício vezes Q, que é a carga do elétron, dividido por 2, Na, Nd, sobre Na, mais Nd. Isso 1 sobre V0. Essa é a minha capacitância, a minha capacitância inicial, certo? Essa é a minha capacitância de junção quando eu não tenho nenhuma tensão aplicada a essa junção. Lembre-se que a permissividade do silício ela vai ser igual à permissividade relativa vezes a permissividade do vácuo. Então, a permissividade relativa é 11,7 e a permissividade do vácuo é 8,85 vezes 10 elevado a menos 14 farad por centímetro. Então, quando a gente substitui aqui, nós já temos todo mundo, né? Esse V0 aqui é a minha tensão que eu encontrei na questão 8. Então, esse meu V0 é 0,85 volts, certo? Aqui é a carga do elétron e essas concentrações que eu já tinha anteriormente. Eu encontro que essa minha constante aqui é igual a 6, 10 elevado a menos 8 farad por centímetro quadrado. Beleza, mas essa é a minha capacitância de junção quando eu não tenho nenhuma tensão aplicada. Para encontrar a minha capacitância com a tensão reversa, então basta fazer com essa outra equação aqui. Então aqui eu estou considerando, né, a tensão reversa dividido pela minha tensão natural aqui da minha junção PN. Então aqui novamente é só fazer a conta, né? Essa tensão reversa aqui será o meu 1,6 e essa minha tensão aqui será o meu 0,85. O CJ0 foi encontrado aqui anteriormente, né? E como a minha capacitância de junção natural ela já está dada por unidade de área, então a minha capacitância CJ também será dada por unidade de área.
Então, essa minha capacitância por unidade de área foi igual a 3,53, 10 elevado a menos 8, farad por centímetro quadrado. Então, letra E. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Massa. Aí a questão 8 já é uma questão independente, né? Essa junção aí já foi. É uma outra junção. Então, em uma junção PN, deseja-se que a corrente direta seja de 1 mA para uma tensão de 750 milivolts. Qual deve ser a corrente de saturação? Então, aqui é bem tranquilo, né? É só, literalmente, a aplicação direta da corrente. Então, a corrente de diodo é igual à corrente de saturação vezes E elevado à tensão, né? Essa é a tensão direta, sobre VT. VT é a tensão térmica do diodo, né? Que aqui a gente vai aproximar por 25 milivolts, mas VT é igual a KBT sobre Q. Que aqui, para toda a disciplina, nós vamos usar temperatura ambiente, isso aqui é aproximadamente 25 milivolts, 25, 26 milivolts, vai depender da sua aproximação, mas enfim, menos 1 aqui na equação, certo? Então aqui é bem tranquilo. A corrente de saturação vai ser igual a ID dividido por E elevado a V sobre VT menos 1. Então, substituindo todo mundo aqui, o meu IS dá 9,36 vezes 10 elevado a menos 17 ampere. Certo? Então, o cara daqui é a letra B. Tranquilo. Bem direto. Questão 9. Esse número na frente atrapalha. Questão 9. Se a área de seção reta do diodo acima for dobrada, qual é a corrente produzida por uma tensão direta? Que é interessante, né? Eu estou dobrando a área da seção reta. Você deve lembrar lá da equação de corrente, né, de saturação, que a corrente de saturação ela é proporcional à área. Então, se eu dobro a seção reta do diodo, eu estou dobrando a minha corrente de saturação. Então, a minha nova corrente de saturação agora é o dobro. Ela é 2 vezes a corrente de saturação anterior, né, que era 9,36, 10 elevado a menos 17 ampere. Então, a minha nova corrente de saturação agora é 1,87, 10 elevado a menos 16 ampere, né, que é o dobro dessa anterior aqui. Que efeito isso vai ter na minha corrente? A minha corrente agora vai ser o dobro. O meu ID era IS. Opa. E elevado a V sobre VT, menos 1, né? Então eu dobrei S aqui, eu só estou fazendo multiplicar minha corrente por 2. Então se a minha corrente anteriormente era 1 mA, a minha corrente agora será igual a 2 mA. Letra C. Para os mesmos Ô, 750 professor, mV. então Oi. isso que eu ia perguntar. Então, no caso, independe dessa tensão de 750 milivolts, né? Depende sim. Ah, depende. Se eu usar outra tensão, vai ser outra Ah, corrente. sim. Tá bom, Só que o negócio é que eu estou mantendo a tensão, certo? Eu mantive a mesma tensão. Essa é a questão. Tá bom, obrigada. Aqui, se você notar, ó, na questão anterior ele tem aqui. Eu quero que esse era diodo 750 já. já era 750. Ah, certo. Não mudou. Agora, note que se eu dobrar a tensão, a corrente não dobra, não, porque aqui é uma relação exponencial. Né? Se eu dobrar a tensão, essa corrente aqui pipoca para valores altíssimos, certo? Ah, certo. Se você substituir aqui, vai dar para ver. Eu achava que na questão anterior era uma tensão e agora era outra. É por isso que eu perguntei se não dependia. Entendi. Depende sim, só que no caso, para a mesma tensão, ela dobra de corrente. Aqui tem uma
como é que eu posso dizer? Tem uma coisa interessante da gente observar aqui, que é a seguinte. Eu posso encarar essa multiplicação por 2 na área como se fossem 2 diodos em paralelo, submetidos a uma mesma tensão, certo? Qual era a minha situação antes? A minha situação inicial era, eu tinha um diodo, esse diodo aqui estava submetido a 750 milivolts, e ele produzia 1 miliampere. Qual é a minha situação atual? Eu tenho os mesmos 750 milivolts, e agora eu tenho um diodo com o dobro da área. Eu posso encarar esse diodo com o dobro da área como sendo 2 diodos antigos. E ambos, cada um deles está produzindo 1 miliampere. Certo? Então, dobrar a área de um dispositivo eletrônico vai equivaler a dobrar todas as correntes para o mesmo nível de tensão. Beleza? Beleza. Tranquilo, professor. E agora vamos lá para a última. A questão 10. Ficou um pouquinho grande aqui, né? No circuito abaixo, a corrente que flui no diodo é igual a 0,2 mA quando a tensão Vx é igual a 1 volt. Já quando Vx é igual a 2 volts, a corrente no diodo é de 0,5 mA. Ok. Com base nessas informações, qual que é o valor do resistor? Então vamos ver isso, né? Quais são as informações que a gente tem? A corrente no diodo é 2 quando Vx é igual a 1. Quer dizer, 0,2 mA quando Vx é igual a 1. E quando Vx é igual a 2, a corrente é 0,5. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para você, só para a gente ver. Não era isso que eu queria fazer. Agora. Menos um pouco. Beleza. Então eu tenho duas situações. A primeira situação, Vx é igual a 1 volt. Quando Vx é igual a 1 volt, essa corrente aqui vai ser igual a 0,2 mA. A minha segunda situação, Vx é igual a 2 volts. Nessa segunda situação, a minha corrente X é igual a 0,5 mA. Quem é o valor do resistor R1? Para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é traçar uma equação. Então, quem são as equações que nós temos aqui? São duas equações. A primeira equação é a própria equação do diodo. Então, a equação do diodo é a corrente no diodo é igual à corrente de saturação E elevado à tensão sobre a tensão térmica menos 1. Essa é a minha primeira equação. Quem é a minha segunda equação? Eu sei que a tensão no diodo, a tensão sobre o diodo, eu vou arrastar isso aqui um pouquinho mais para cá. A tensão sobre o diodo, que eu posso chamar de V aqui, né? Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu não vou chamar de V não, eu vou chamar de V1, certo? Vamos lá. A tensão no diodo é igual a Vx menos a queda de tensão no resistor. Então, a minha tensão V1, a tensão sobre o diodo, é igual à minha tensão da fonte, Vx, menos a queda de tensão. Essa queda de tensão é o resistor R1 vezes a corrente. Só que note que, como o resistor e o diodo estão em série, essa corrente será também a corrente ID. Perfeito? Perfeito. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos duas situações, certo? Nós temos a situação V1 e V2. Vamos dizer que essa situação aqui seja minha situação V1.
seja minha situação 1. E essa minha situação seja minha situação 2. Então, eu vou criar aqui duas equações, dois sistemas de equações, né? Deixa eu reaproximar que eu vou precisar desse espaço. Eita, não, o que eu fiz aqui? Peraí. Ok, vocês estão vendo normal aí, né? Sim, Sim. dá para ver direitinho. Eu tenho uma página em branco aqui, vou usar essa página em branco. Então, na minha primeira situação, eu tenho minha corrente no diodo. Aí eu vou dizer que essa minha corrente de diodo é uma certa corrente 1. Ela vai ser igual à minha corrente de saturação, mas note que a minha corrente de saturação ela é constante, certo? A corrente de saturação ela depende das propriedades da junção PN, ou seja, ela depende da área de seção reta, depende do comprimento, depende das concentrações de portadores, mas ela não depende da corrente atual, ela é um valor constante. Isso aqui multiplicado por E elevado a quem? E elevado à minha primeira tensão, V1, sobre VT. VT também é uma constante. Menos 1. Já na minha situação 2, eu troquei as cores aqui, mas tudo bem. ID2 é uma nova corrente. E S é uma constante. E elevado a V2 sobre VT, a tensão 2, menos 1. Tá? Beleza. Já as minhas equações de carga são minha tensão V1 é igual a Vx. Aí aqui no caso Vx vai ser Vx1, né? Porque eu tenho duas situações com Vx diferentes. Menos R1. R1 é constante, é um resistor, ele não muda de valor. Vezes a minha corrente ID1. Já a minha tensão V2 vai ser um Vx2 menos R1 ID2. Pronto, então tenho 4 equações. 2 equações para a minha situação 1, 2 equações para a minha situação 2. Eu posso ir resolvendo essas equações até morrer, ou eu posso resolver isso de uma forma um pouquinho mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a equação 2 pela equação 1. Aí eu consigo uma razão entre as correntes. ID2 sobre ID1. Ou seja, eu estou pegando essa equação aqui, dividindo por essa equação aqui. Eu espero que vocês estejam vendo meu mouse. Então, quando eu divido, eu já cancelei aqui o valor de IS. Então, essa divisão aqui vai ser E elevado a V2 sobre VT menos 1 sobre E elevado a V1 sobre VT menos 1. Aqui, vamos lembrar que se V2 e V1 são bem maiores do que VT, e eles costumam ser, porque essas tensões aqui na região direta vão estar em torno ali de 0,6, 0,8, de 0,6 a 0,8, que geralmente elas são bem maiores do que os 25 milivolts, certo? Elas são aí umas 30 vezes maiores do que o 25 milivolts, que é a tensão térmica, VT. Eu sei que essa exponencial aqui vai ser muito maior do que 1. Então eu posso aproximar esse cara daqui por E elevado a V2 sobre VT sobre E elevado a V1 sobre VT. Então eu posso reescrever esse cara daqui como E elevado a V2 menos V1 sobre VT. Beleza? Então aí agora eu já tenho os valores de V2 e V1. Agora veja só. Eu já tenho aqui uma expressão que liga as correntes a V2 e V1. Só que quem é o interesse da questão? O interesse da questão é encontrar o valor do resistor. Certo? Então, bem, para mim é mais interessante substituir V2 e V1 nessa equação aqui, do que fazer o contrário, né? Substituir as correntes nessa. Porque se eu substituir as correntes aqui, eu tenho mais incógnitas para trabalhar. Eu quero eliminar minhas incógnitas. Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou substituir aqui. Então, ID2 sobre ID1
é igual a E elevado a isso, né? Então eu vou colocar EXP V2 menos V1, eu vou tirar daqui. Então, V2, quem é V2? Vx2 menos R1 e D2 menos V1. A V1 vai ser Vx1 menos R1 e D1. Tudo isso sobre a tensão térmica VT. Bem, então aqui quem é que a gente vai ter? Eu posso agrupar Vx2 com Vx1. Então, Vx2 menos Vx1, né? Ou seja, a diferença na tensão entre os dois pontos aplicados, menos, vou colocar R1 agora, então, em evidência, R1, que multiplica quem? ID2, aqui, ó, vai dar um mais, certo? Com menos vai dar mais, só que eu tenho menos R1 em evidência. Então, vai surgir um menos novamente. Então, ID2 menos ID1 vai ser igual a VT logaritmo de ID2 sobre ID1. O logaritmo natural. E agora é uma expressão algébrica, né? Eu posso simplificar para R1 igual a Vx2 menos Vx1 menos VT logaritmo natural de ID2 sobre ID1. Tudo isso dividido por ID2 menos ID1. E aí agora a gente já tem todo mundo, né? Tem o Vx, tem a corrente e só depende disso. Esse cara daqui é 3,25 kΩ. Essa foi a questão que deu mais trabalho, assim. Então, letra A. Tranquilo? Ficou claro? Quando for fazer a prova, pense com carinho na gente, sabe, professor? Tá certo. Não, vai ser tranquilo. Certo? Agora lembra, a prova vocês vão ter um dia para fazer, né? Então isso também é bem complicado. A nossa primeira prova, ela vai ter até o assunto da próxima semana, que infelizmente, né, enfim, pelo recesso natalino e tudo mais, vai acontecer só em janeiro. Isso é ruim porque vai ter aí um tempo grande sem a gente se comunicar. Mas até sobre isso eu tenho até um aviso para dar para vocês. Nós fizemos o nosso calendário voltando no dia 4, certo? Vocês devem ter visto, vocês acompanharam lá o calendário, vocês viram que a gente volta no dia 4. Porém, como, enfim, teve a pandemia, teve tudo isso, a universidade está fazendo uma programação para padronizar a maneira como a gente vai voltar. Por conta disso, não foi permitido que os professores tirassem férias em qualquer momento, como normalmente acontece, né? E aí, bem, o que acontece é que no ano de 2021, nós, professores, não vamos poder tirar férias onde a gente quer, a gente vai ser obrigado a tirar férias em certas datas. Nesse vai e vem, decidiu-se na administração superior que a primeira semana de janeiro é a semana de férias dos professores. Então, portanto, não vai poder ter aula durante a primeira semana de janeiro. O que significa que todo o nosso calendário de janeiro vai ser adiado em uma semana. Então, tudo que você vê lá vai ser uma semana a mais. Certo? Nós ainda vamos discutir, eu e Denis, sobre as questões das datas das provas, né? Porque aí vocês sabem que tem aquela questão de último dia para entregar. Então, pode ser que, tipo, terceira VA não seja adiada. Então,
mas vai adiar tudo. Até a segunda VA vai ser adiado. Terceira VA e final provavelmente vão se manter as datas, tá? E aí a gente vai encurtar esse pedacinho de tempo entre a segunda VA e a terceira VA para poder dar certo no calendário. Mas então nós não voltamos no dia 4, nós voltamos dia 11. Então o questionário 4, que já está no CIGA, e o projeto 2, que já está no CIGA, eles vão ser entregues no dia 11, que é também o dia em que a gente volta a ter aula. Tá bom, professor. Certo? Beleza. Então agora a gente pode apresentar o projeto. Deixa eu só ver aqui, só um momentinho. Aí alguma dúvida em relação ao questionário, em relação ao... Não, não. Nenhuma, não. Não, professor. Beleza, então, Denis, pode apresentar aqui o projeto. Certo? Ele vai abrir aqui já já, peraí. Olá, pessoal. Bom dia novamente. Vou só abrir aqui o arquivo, tá bom? Tá bom, professor. Eu tenho ele aqui, Denis, se você precisar. Tá com o microfone desligado. Vocês já estão vendo minha tela? Você tá com o microfone desligado? Tava, mas voltei. Vocês estão vendo minha tela Estamos já? vendo sua tela, sim. Estamos sim. Deixa eu ver aqui. Tem um monte de projeto aqui. Tá carregando, né? Isso, chegou aqui pra gente. Pronto, pessoal. Deixa eu botar aqui maior. É o seguinte, pessoal, né? Nessa atividade, né, nesse segundo laboratório virtual, o objetivo de vocês é construir uma fonte de tensão regulada, ok? Então, lá durante a aula dessa semana, que a gente já postou, a gente estudou, né, alguns circuitos retificadores de meia onda, onda completa, né? A gente estudou também um elementozinho chamado diodo Zener, que é utilizado aí para fazer a regulagem, né, de tensão na carga, ok? E o objetivo de vocês é construir essa fonte de tensão, ok? Então, para os critérios de avaliação, eu não vou comentar aqui, será os mesmos que a gente empregou na primeira atividade, certo? Então, vocês podem dar uma olhada e seguir esse mesmo procedimento, ok? E com relação ao problema, né, nós já deixamos aqui o projeto, né, a figura, como vocês devem fazer. A figura é essa aqui, é um retificador, né, de onda completa, né, em ponte, ok? Então aqui vocês já têm a tensão aplicada, né, que eu chamei aqui de V1, e vocês vão ter que dimensionar, fazer esse regulador, né, de forma a dimensionar o capacitor, o resistor, né, e o diodo Zener eu coloquei aqui, né, está nessa representação, mas existem outros, eu até coloquei o nome, e a gente também colocou aqui as informações, né, sobre o diodo Zener, que eu retirei até de um fabricante, ok? Então,
todas as descrições, elas estão aqui, certo? Então, a tensão V1, ela está dada aqui em RMS, né, 12 volts RMS, a frequência é 60 Hz, ok? Seria a frequência da rede. Então, aqui a gente está removendo aquela questão do transformador, né, que eu explico lá rapidamente durante as aulas, que geralmente para a gente utilizar em eletrônica, né, a gente precisa baixar a tensão. Geralmente a tensão da rede é 220 e a gente tem um elemento lá transformador que transforma, né, baixa a tensão de 220 para níveis aceitáveis, né, de operação aí dos nossos componentes eletrônicos. Então, aqui você já pode empregar, né, como se fosse já a tensão, né, abaixada pelo transformador, ok? Então, aqui tem todos, né, os detalhes, né, que a gente colocou aqui. No caso, a tensão na carga, né, ela vai ser regulada aí para uma tensão, né, que eu chamei de VL de 5,1 volts, ok? Vocês vão utilizar o modelo de queda de tensão constante, ou seja, vocês vão considerar que o diodo ali sempre vai ter uma queda de 0,7 volts, certo? Mas para início de projeto, né, se vocês acharem complicado, vocês podem fazer igual a 0 volts, né? Faz os testes e depois usa o modelo mais aproximado, né? Que é esse modelo aí de 0,7 volts, ok? Lembrando que em projetos, principalmente inicial, a gente não precisa usar o modelo de diodo, né, mais real, ok? Então vocês usam os valores aí aproximados, né? No caso, pode começar com 0, mas no projeto em si, né, esses diodos vão ter que um valor de 0,7, ok? Então, a gente também passou lá durante a aula, né, explicando sobre como é que é essa ondulação, né, ou ripple do inglês, né, que tem. Então, a gente está pedindo, né, que a fonte aqui, depois que vocês filtram, elas tenham no máximo 15%, né, de oscilação em relação ao que eu estou aplicando, ok? Então, aqui a gente define também corrente mínima no diodo Zener, né, para que ele funcione, certo? Corrente máxima também, para garantir lá o ponto que sente. Então, aqui são dados de projeto, né, para que vocês não tenham tanta dificuldade assim quando vocês forem implementar, ok? Se tiver uma tensão muito baixa, né, aplicada nesse ponto aqui, né, depois de R1, o diodo Zener ele não vai conduzir, né, não entra na região de operação dele, ok? Certo? E aqui são as especificações do diodo Zener, né, que eu retirei lá de um site, né, eu acho que eu não lembro qual foi que eu usei, foi um N33, eu não sei exatamente qual, mas essas informações estão lá, certo? Então, a característica do diodo Zener é essa, ok? Uma tensão de 5,1 volts, né, que tem uma corrente IZ de teste, né, e tem essa resistência dinâmica, ok? Então, vocês vão projetar, né, esse circuito, ok? E testar, né, para essas condições, quando não tiver nenhuma carga, né, que aqui seria aplicar 0,0 milivolts, né, na carga, ou seja, não tem nenhum consumo, essa carga está aberta, e para uma carga variável, né, como se fosse um teste que a carga tivesse consumindo 10 mA e também 30 mA, ok? Com destaque aqui, né, eu só peço a vocês que observem, que eu deixei em vermelho, que essa resistência em série, geralmente ela é utilizada, né, para proteger aqui o diodo Zener, né, geralmente ela é colocada. Então, vocês também devem projetar essa resistência. Lembrando que aqui, né, vocês têm que fazer aquela relação lá de tensão, né, ver a tensão nesse ponto aqui onde está o capacitor, né, menos essa tensão aqui desse ponto, para poder projetar esse resistor aqui, ok? Lembre-se, né, que leva-se em conta aí, né, a corrente que vai passar no diodo Zener. Então, vocês têm que garantir, né, para que ela não seja, esse resistor não seja tão grande, né, R1 projetado, de forma que você não polarize, né, esse diodo Zener na região de operação, e nem também um valor muito pequeno, né, para que isso aqui, a corrente não suba tanto, ok? Então, esse circuito, né, a gente estudou lá, especificamente na aula da semana 4, né, então a gente tem um retificador em ponto que a gente estudou, a gente tem o filtro, né, capacitivo que a gente utilizou lá, mostra como é que é a relação, ok? E também a gente estudou um outro elemento que era o diodo Zener, entendeu? Então, vocês têm que juntar toda esse conteúdo, né, e fazer essa fonte aqui regulada, ok? Acho que é isso, eu não sei se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida. Fiquem à vontade. Não, acho que. Pode falar.
Acho que até então ok. Acho que as dúvidas vão surgindo quando a gente for começar a fazer mesmo na prática. Pronto. Aí se tiver alguma incoerência aqui nesses dados, aí vocês vão comunicando para a gente que a gente tenta, né, fazer alguma adequação, ok? Ok. Ok, professor. Mas a priori é isso, né? Não sei se ficou algum ponto que não ficou claro, né? Só mais uma vez. Só na hora do bora ver que a gente vai descobrir. Só em 2021 agora. Eu também de começar isso antes. Pelo Bom, menos entre o dia 27 e 29, né? depois passar o Natal, né? 25, 26, aí já é É, de férias. Começa a dar uma olhada. Então pronto, pessoal. A gente já postou esse PDF lá, né? Eu não sei se a Liz colocou, que se tem algum campo lá para o projeto 2 com a data, Liz. Eu não estou na dúvida agora. Eu ainda não se eu não coloquei com a data. Com a data eu ainda não coloquei. Pronto, porque o PDF está lá, né? Vocês podem ir fazendo, aí a gente atualiza lá a data, né, Elias? Só coloca o quanto lá para receber os arquivos via cigarra. Sim. Ô, professor, só Tá mais tranquilo. é do mesmo molde do antigo projeto, criar a placa, mesma coisa. Isso. Igualzinho. Eu passei rapidamente, mas aquelas informações estão lá, igualzinho do primeiro projeto, Clebson. Tá Então, bom. é os mesmos critérios, aquela mesma análise lá, então vocês têm que comprovar, mostrar, né, como é que a tensão é regulada, entendeu? Tensão de Ripple, como é que tá, entendeu? Tudo isso para a gente ver se o circuito está funcionando, né, de fato. Então, Sim. certamente a gente vai espera 2021 começar, não. Vou começar a olhar. Isso é bom. Então. Tá certo, mas aí vamos lá. A gente tá aqui, certo? Para ajudar, vocês podem perguntar. Só peço para que vocês não façam nenhuma pergunta na noite de Natal, nem na noite de Ano Novo. Exatamente. E a gente talvez Eu posso até responder, mas aí não garanto a qualidade da resposta. E a gente também não garante a qualidade da pergunta, né? Se perguntar na noite. Exatamente. Então, passe o Natal, né? E que nem Clebson falou, dia 27, 28 vocês já estão mais ok, né? Aí chegou lá no dia 30, pro dia 31, aí vocês param de novo. Faz a pausinha. Pois é. Mas aí fiquem à vontade, mandem pra gente as perguntas e se a gente não responder na hora, assim que for possível, a gente vai responder aí mais rápido para vocês continuarem o projeto. Até nas férias, professor. Ah, pode mandar. Não, na verdade, assim, esse quesito de férias é porque a universidade, ela forçou a gente a tirar férias nessas datas, certo? Mas Denis, por exemplo, está no primeiro ano de trabalho, ele não pode tirar férias. E eu já tirei minhas férias e vou guardar minhas férias para o outro ano, né? Então eu não vou estar de férias. Então, nós dois não vamos estar de férias, apesar de ser o período aí obrigatório de férias dos professores. Só que via calendário, nós não podemos marcar aulas, né? Mas nós estaremos presentes aí. Tá certo, professor. Bem, gente, é isso então. Se não há mais dúvidas, a gente vai encerrando por aqui. E desejando a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2021 seja um tempo mais fácil para a gente. 2020 foi realmente um ano muito complicado, mas vamos aí ter confiança que as coisas vão se normalizar, nós vamos poder nos encontrar novamente, continuar esse processo massa, que é o processo de estudo. Como é? Vacinados. Com certeza. Vamos torcer aí para chegar todo mundo aí de Jacaré lá na Watson ano que vem. Certo? Todo mundo bem vacinado, bem do jacaré, mas não com a roupa, né? Do jacaré, que é daquela marca conhecida, né? De jacaré. Eu não tenho dinheiro para isso não, Denis. Eu não tenho dinheiro para usar essa roupa, essa marca, não. Exatamente. A gente vai tirar como jacaré mesmo, né? Se dois professores têm dinheiro para usar essa marca, imagina os alunos. Imagina a gente. Bem, gente, obrigado. Obrigado por estarem presentes aqui, porque eu sei que a aula às 8 horas da manhã não é fácil.
Tá? Mas obrigado por terem vindo. E vamos lá, certo? Feliz Natal, vamos trabalhar. Beleza, Boas obrigada. festas para Vocês vocês. também. Natal. E boa noite, que eu Valeu. vou dormir de novo. Boa noite, boa acordado. Então é isso, pessoal. Então, Feliz Natal a todos, né? Só complementando aí o que a Elias falou, mas já falou tudo, né? E um Feliz Ano Novo para todos, ok? Obrigada para vocês também. Tchau, tchau. 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 Tchau.